Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do BookTube da Unidade Coama com as alunas da segunda série do ensino médio. Elas vão estar falando sobre o livro de Cazuza de Viriato Correia. Cazuza, um livro de Viriato Correia, é um romance memorialista. Viriato Correia é um escritor maranhense, então o contexto do livro é todo no Maranhão. E o escritor se projeta no livro, ele se projeta como Cazuza, então tem esse quê de autobiografia e é baseado em fatos reais. Ao se projetar como Cazuza, Viriato Correia divide o livro em 3 fases aproximadamente, né? Tem a fase de Pirapebas, a vila, né? Tem Coroatá e tem por fim a capital São Luís, que também é uma analogia com a idade dele, né? Sim. Nessa questão dele ser criança. Exatamente. Em Pirapebas é a infância dele, aqueles primeiros momentos, a primeira fase na escola. Em Coroatá já é a pré-adolescência, pode-se dizer assim, a passagem da infância para a adolescência. E São Luís, por fim, é a adolescência dele, é a juventude, pode-se dizer assim. Em Pirapebas a gente tem a simbologia da passagem dele de bebê, né, de aquela fazinha de 4, 5 anos, para criança mesmo, aquela criança acadêmica que vai para a escola. E isso é muito simbolizado pelas roupas, que tem um capítulo para falar só sobre isso. Essa passagem de roupas de bebê para mocinho, vamos por assim dizer. E tem o ponto principal, um dos protagonistas de todo esse livro é a escola, que acompanha ele, é uma constante para ele durante toda a sua trajetória. E aí essa escola, ele vai para um evento e vê essa escola maravilhosa, fantástica, e cria uma grande expectativa com essa escola. Só que é uma quebra dessa expectativa, uma desilusão. Porque a escola, quando ele entra, é uma escola marrom, uma escola sem vida. As crianças não são incentivadas, as crianças parecem, sabe, tristes. A atmosfera da escola não é nada favorável. E tem o professor João Ricardo, que é um professor totalmente tradicional, um professor totalmente rígido, que apoia bater nos alunos, humilha os alunos verbalmente, fisicamente. Usa da palmatória, que era muito utilizada antigamente, né? Os chamados bolos. Com o fim de supostamente educar as crianças, né? E estimula a competição não saudável entre as crianças, estimula humilharem os alunos. E a partir daí temos o Pata-Choca, que é considerado o aluno mais burro da escola, mais atrasado, mais preguiçoso. Letárgico, né? Exatamente. E o professor estimula a humilhação do Pata-Choca, bate pra caramba nele. E o pai, aí podemos fazer uma analogia à negligência parental, o próprio pai do Pata-Choca fala, pode bater, porque ele é preguiçoso, ele tem que aprender mesmo, ele tem que levar um choque pra ver se acorda pra vida. E sobre essa questão, dá pra fazer uma analogia até com os próprios pais do Cazuza, porque ao contrário do que eu pensava, pelo menos quando eu comecei a ler o livro, né, achei que iam ser pais rígidos ou algo do tipo, mas não. A mãe dele é um grande personagem nessa história, uma grande protagonista para a mudança de cenário, né, para a mudança de fase. E a mãe dele, ela é amável, afaga o filho, cuida do filho, conhece o seu filho, né? O pai dele também ensina grandes lições para ele. E essa mãe é decisiva na mudança dele de Pirapebas para Coroatá, porque tem um dia que depois que passa essa história do Pata-Chocas, que ela vai terminar de relatar, essa mãe vê que o filho tá com a mão toda ferida, toda vermelha, cheia de marcas dos bolos que o professor dá nele, né? E aí ela põe um fim naquilo, de chega, você vai aprender em casa, e aí depois eles se mudam pra Coroatá, né? Que é o interior mais próximo da realidade da capital, né? E aí quando eles chegam em Coroatá, o Cazuza de começo já tem um grande choque, porque é uma cidade mais evoluída, pode dizer assim. Pra você ter ideia, Pirapebas não tinha nem igreja, né? Não tinha nem igreja. E aí Coroatá já tem ruas asfaltadas, então pra ele é uau, lindo. E aí tem a escola, que totalmente diferente da escola de Pirapebas. A escola de Pirapebas é atrasada, retrógrada. Tradicionalista ao extremo. Exatamente. A de Coroatá já é alegre, já é colorida. As crianças já têm motivação pra estudarem de fato. Inclusive ele encontra Pata-Chocas lá, né? Exatamente, é o que eu ia falar agora. E inclusive o pai do Pata-Chocas descobre que na verdade ele não era preguiçoso, ele não era lerdo, ele era doente. O Pata-Chocas tinha uma doença, na verdade ele só tinha verme na barriga. Isso aqui seria o Pata-Choca, né? Que aliás fazia ele comer terra. É
motivo de humilhação dele. E aí quando o pai dele descobre isso, ele começa a medicar o garoto, cura o garoto. Porque ele só tinha verme, né? Na verdade. Só que não tinha nenhum atendimento médico em Pirapebas para que ele soubesse e descobriu tardiamente. E aí ele quer mudar para Coroatá para se desfazer dessa carga que ele leva, né? De humilhação e letárgico e péssimo rendimento acadêmico. E ele vai para Coroatá. Tanto que o pai dele, quando vê o Cazuza lá em Coroatá, pede para que esqueça esse passado de Pataxocas. Esqueça, porque esse Pataxoca vem com a carga da humilhação, né? E aí passa a ser chamado só de Evaristo, né? Isso. E ele passa a ser um garoto dedicado, um garoto estudioso. Ele passa a ter mais vida, porque o Cazuza descreve o Pataxocas em Pirapebas como um garoto lerdo, um garoto, assim, triste. E ele muda totalmente. E isso podemos fazer analogia a algumas doenças atuais, como não atuais, mas que foram ser descobertas ou estudadas na atualidade. Mas que já existem desde sempre, né? Exatamente, como a ansiedade, a depressão, o TDAH, o déficit de atenção e até o autismo. Pois é. E aí a gente vê que essas doenças elas eram banalizadas na época, né? Só hoje ganhou a devida atenção, que é uma analogia que o livro Cazuza traz. Em Coroatá é uma fase relativamente rápida, né, passageira, mas que também tem grande importância no crescimento do próprio Cazuza, né? Porque o que acontece? Nessa fase ele encontra uma professora que ensina grandes lições de morais para ele. O tio dele ensina grandes coisas para ele, grandes experiências que o carregam. E aí de Coroatá, os pais, né, com o objetivo de dar o melhor ensino que o que eles tinham poderia oferecer, mandaram ele para o internato em São Luís, né? E aí, a partir disso, é uma evolução. E se em Pirapebas a escola era bem fraca, bem triste, em Coroatá já foi melhorando e em São Luís melhora ainda mais. Ele mora no internato, ele mora na escola, que é integral, e a escola é ainda mais cheia de cores, ainda mais cheia de vida. Os professores, ele encontra professores que ele fala que queria levar para a vida. São professores que realmente se preocupam com o aprendizado do aluno, são professores que se preocupam com o bem-estar do aluno. Tem pelo menos um currículo, né? Porque aquele professor de Pirapebas, quando a gente compara o João Câncio, que é o professor que ele vai encontrar em São Luís, com o João Ricardo, há uma grande divergência. O João Câncio, como o próprio livro descreve, aparenta ser um professor simples, né? Mas é um professor com grandes lições. Ele ensina sobre os símbolos nacionais, ensina sobre o que é verdadeiramente ser um cidadão brasileiro, não só o seu território. Ensina sobre questões raciais, que na época ainda era muito grande esse preconceito, esse racismo, né? E tantas outras questões que o livro vocês vão conhecer ao lerem, né? Enfim, nessa parte de São Luís é uma trajetória decisiva, constrói muito, mesmo ele já sendo adolescente, constrói o caráter dele, a personalidade dele, ele aprende várias lições com os alunos, com os professores, porque os alunos, apesar de ser uma escola de capital, assim, elitizada, pode dizer assim, os alunos são uma quebra de estereótipos sem fim, porque o primeiro amigo que ele faz na escola é o valentão. Que a primeiro momento a gente acha que vai fazer bullying com ele, mas na verdade tem questões muito sensíveis, a seu ver, nessa história, que ele acaba encontrando no Cazuza uma confiança para contar e relatar, né? O Riquinho da escola é o mais generoso, é um dos mais humildes. Não é soberbo. Não é soberbo, diferente do que a gente tem em Coroatá. Em Coroatá e em Pirapebas. E o mais inteligente da escola é um negro, porque um negro pobre. Porque tinha-se muito essa estigmatização, né, nessa época ainda, que o negro era burro, era atrasado. E São Luís quebra todos esses estereótipos. Então, é um livro muito bom, eu recomendo muito. É um livro que traz muitas lições de vida. Reflexões. Reflexões acerca da sua própria história. Porque Cazuza, quando a gente para analisar dentro de um contexto histórico, é uma grande metáfora para se falar das fases brasileiras, porque nessa época, 1936, 38 mais ou menos que ele foi lançado, o Viriato Corrêa buscou mostrar a transição do século XIX para o século XX, como se deu essa transição. Porque assim, Cazuza falou da parte dele desde criança, então a gente não podia falar de emprego, a gente não podia falar de contexto socioeconômico. Então a escola se tornou um palco das situações e das interações sociais que ele vivia, né? Sendo, inclusive, uma protagonista, uma personagem. Os personagens desse livro não são só as crianças, os professores. O Brasil é um grande protagonista, a escola é uma grande protagonista e o Cazuza.
Claro. São os 3 principais protagonistas, a escola, o Brasil e Cazuza. Por quê? Quando a gente vê essas 3 fases, a gente vê uma certa evolução, né? A gente vê a Pirapebas, vê Coroatá e vê São Luís. Isso também a gente faz analogia com o Brasil do século XIX, as mudanças socioeconômicas, a quebra desses estereótipos e dos preconceitos estruturais que eram preexistentes, né? E aí a gente vai para o século XX, que já é um século de modernização, de quebra desse academicismo, desse tradicionalismo que o livro de Cazuza traz. Então é um livro muito bom e que a gente recomenda que vocês leiam. Demais. Enfim, se vocês gostaram dessa resenha, deixem o like, compartilhem e obrigada por assistirem.